Sabia que a Terra possui 4,5 bilhões de anos e o Universo possui 13,7 bilhões de anos? O que significa que, se compararmos a Terra ao Universo, ela se torna um bebê. Olá, eu sou o biólogo Rafa, explicador da Academia Foco. Nós hoje vamos falar da origem da vida. Como é que a vida surgiu na Terra? Para poder responder a esta questão, existem várias teorias que antigamente os cientistas se preocupavam para poder responder a esta questão. Temos a teoria da abiogênese, conhecida como geração espontânea. Temos a abiogênese, que é uma teoria que contraria a teoria da abiogênese. Temos a panspermia cósmica, temos a evolução química, como outras teorias que hoje nós não vamos tratar. Hoje nós vamos nos focar muito mais na teoria da abiogênese e biogênese. Ok, como é que a vida surgiu segundo a abiogênese? Segundo essa teoria, a vida surge a partir de matéria não viva, conforme está escrito aqui. Essa teoria, defendida muito mais por Aristóteles, por Newton, por Leeuwenhoek, entre outros cientistas. Essa teoria afirmava que a vida pode surgir a partir de alguns seres que não possuem vida. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Por exemplo, se nós cortarmos um pedaço de carne e deixarmos num pote ou num sítio, o que nós percebemos é que depois há aparecimento de alguns micro-organismos sobre a carne, ou seja, há aparecimento de vermes. Qual é a explicação que pode se dar a esse fenômeno? Nós só cortamos um pedaço de carne e a carne não tem vida, mas depois de algum tempo aparece micro-organismo sobre a carne. A teoria da abiogênese afirmava que a carne é que deu origem àqueles vermes. Hoje a carne é uma matéria sem vida, mas deu origem a alguns organismos com vida, neste caso que são os vermes. Um outro caso, se nós, por exemplo, formos a deixar alguns sacos de amendoim dentro de uma casa que não tem ratos, depois de algum tempo, nós percebemos que há aparecimento de ratos naquela casa, devido àqueles sacos de amendoim que nós colocamos. A pergunta que podemos colocar: de onde vêm aqueles ratos? Para a teoria da abiogênese, os ratos, nesse caso, foram originados por aqueles sacos de amendoim. Então, é dessa forma que os defensores da abiogênese defendiam a sua teoria da abiogênese, que a vida pode surgir a partir de outro ser, a partir de seres sem vida. Então, temos uma outra teoria que contrariava essa teoria, que é a teoria da abiogênese, que foi inicialmente defendida por Francisco Redi. O Francisco Redi não se comovendo muito, não simpatizando muito com a ideia de abiogênese, que um ser vivo pode ser originado a partir de outro ser com vida. Ele negou isso, dizendo que a vida surge a partir de outro ser com vida, o que significa que um ser vivo só pode surgir se nós tivermos um outro ser com vida. E tínhamos o Francisco Redi, o Spallanzani, Pasteur, entre outros cientistas também, que defendiam a teoria da biogênese. Ok, aqui temos uma experiência feita por Francisco Redi. Lembrar que Francisco Redi é um defensor da teoria da biogênese. Biogênese que defendia que os seres vivos só podem surgir a partir de outros seres com vida. Ou seja, para poder haver a vida é necessário que haja vida. Enquanto a teoria da abiogênese defendia que os seres vivos podem surgir a partir da matéria sem vida. Então, o que o Francisco Redi, para poder comprovar que a biogênese estava correta e a biogênese estava incorreta, ele levou 3 potes diferentes. Temos aqui 1, 2, 3. Então, o que ele fez? Cortou pedaços de carne e meteu nos potes. Temos pedaços de carne aqui em 3 potes. Então, qual é a diferença desses potes aqui? No primeiro pote, ele meteu pedaços de carne, mas não fechou, deixou aberto. No segundo pote, meteu os pedaços de carne, depois lacrou, ou seja, fechou totalmente. Não havia saída de ar nem entrada de ar. No terceiro pote, o que ele fez? Meteu os pedaços de carne, depois fechou com um pano, ou seja, parcialmente. Então aqui havia saída do cheiro da carne. O que nós podemos observar? Observamos que no primeiro pote, onde tinha sido aberto, havia presença de mosca ao redor desse pote, onde as moscas podiam entrar dentro do pote e pousavam na carne. E quando pousam na carne, as moscas vão deixar os ovos. Os ovos, neste caso, vão implodir. Então, teremos o aparecimento de vermes.
Então, logo se concluiu o quê? Que não era a carne, neste caso, que dava origem aos vermes, mas são as moscas que dão origem aos vermes. Mas por quê? Porque podemos observar aqui. Nesse pote onde não há saída de cheiro, ou seja, não há saída de cheiro, não temos a presença de quê? Das moscas, pois o pote não libera o cheiro para poder atrair as moscas. É por isso que nesse pote não há presença de moscas. Logo, a própria carne não tem vermes. Por quê? Porque as moscas não puderam pousar nessa carne para poder deixar os ovos, consequentemente, que iam incluir, depois originar os vermes. No segundo pote, onde havia se fechado parcialmente com um pano, havia saída do cheiro. É por isso que temos a presença de moscas ao redor. Mas como tinha um pano que havia fechado o pote, as moscas não podiam pousar. Só eram atraídas pelo cheiro, mas não entravam dentro do pote. É por isso que não temos a presença de vermes aí. Então, nós concluímos o quê? Que não é a carne que dá origem aos vermes. Ou seja, nós sabemos que a carne é uma matéria sem vida. Então, para a biogênese, dizer que a carne é que deu origem ao quê? A esses vermes. Com essa experiência de rede, nós observamos que a carne não deu origem a esses vermes. Por quê? Porque nesses potes aqui, por que não temos a presença dos vermes? Só temos a presença de vermes nesse pote onde as moscas estiveram em contato com a carne, que deixaram os seus ovos e, consequentemente, os ovos eclodiram e gerando larvas, neste caso, que são os vermes. Então, são esses mimos que os defensores da teoria da abiogênese e biogênese tentavam lançar um para o outro. E lembrar que essas não são somente as teorias da origem da vida. Existem várias teorias. Temos a panspermia cósmica, temos a evolução química, só que hoje nós nos focamos muito mais na origem da vida. Então, qual é a teoria que faz mais sentido? Será que é a biogênese, que diz que os seres vivos surgem a partir de outros com vida, ou é a biogênese, que diz que os seres vivos podem surgir a partir de outro ser sem vida? Ou seja, a partir de um pedaço de carne pode surgir vermes. A partir, por exemplo, de um saco de amendoim pode surgir ratos. A partir de uma camisa molhada com suor pode surgir ratos, nesse caso. Então, o que significa que a camisa molhada com suor é que pode dar origem ao quê? Aos ratos, o que foi negado pela teoria da biogênese. Então, na próxima aula, nós falaremos da panspermia cósmica, evolução química, entre outros mimos que os cientistas antigamente viviam se dando.